Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 5 de outubro de 2022, nessa quarta-feira da 27ª semana do tempo comum, peçamos a Deus que ilumine e abençoe a todos nós, queridos paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. E o evangelho que nós temos é tirado de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoai-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos aqueles, os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antigamente as pessoas perguntavam assim, como é que a gente faz para rezar, né? Depois as pessoas começaram a perguntar e dizer, por que eu preciso rezar? E agora a gente começa a voltar de novo, mas como que eu faço para rezar? Eu lembro muito de um texto do Cardeal Martini, que no finalzinho da vida, ele disseram que se o senhor quisesse perguntar alguma coisa para Deus, o que o senhor ia fazer? Eu disse, olha, eu queria perguntar primeiramente se Ele me ama, apesar de tudo. Mas eu queria ouvir dele, se Ele me ama, eu sendo quem eu sou. E depois eu queria perguntar, por que a gente não tem ideias melhores, né? Por que a gente não tem ideias melhores para administrar a convivência, para perdoar, para melhorar a nossa fala, melhorar a nossa vida? Por que nós não temos ideias melhores para a gente administrar conflitos, dificuldades, tensões? Viu? Por que Deus não nos dá ideias melhores para a gente sofrer menos, viu? E ter menos problemas? Então a gente vai buscando isso, que é esse mundo de oração. Oração é sempre um diálogo profundo entre nós e Deus, que só pode na lógica do amor, só pode na lógica do dar atenção a Jesus, que quer se aproximar de cada um de nós, de dar atenção a Jesus, que quer o nosso bem, que quer nos acolher, que quer fazer com que a gente viva a nossa vida, construa a nossa história. Por isso, o nosso grande desafio, a nossa grande dúvida, e ao mesmo tempo a nossa busca é como é que eu faço para rezar? E a oração não é uma questão de tempo, né? Tem gente que reza o tempo todo, mas é tipo assim, não adianta nada. É uma oração inútil porque essa pessoa não se torna uma pessoa mais humanizada. Tem gente que não reza nada e são pessoas extremamente boas, um coração generoso, uma bondade eterna. Por isso, a gente vai buscando isso. O que nós temos no Evangelho de hoje para a nossa reflexão? Um dia, nós não sabemos qual, mas um dia, um determinado momento, Jesus estava rezando em um certo lugar. Lucas insiste muito que Jesus é um homem de oração. É um homem de discernimento, viu? É um homem que reserva tempo para dialogar com Deus. É um homem que reserva tempo para estar na presença de Deus. Então, num certo dia, Jesus estava em oração em um determinado lugar. Não sabemos o dia e não sabemos o lugar, mas sabemos o que Jesus estava fazendo. Jesus estava rezando. Então, Jesus estava rezando. Quando terminou de rezar, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou seus discípulos. Os discípulos de João rezavam. E um pede, olha, os discípulos de João Batista ensinou seus discípulos a rezar. Ensina a gente a rezar também.
Ensina a gente a conversar com Deus, como você conversa. Ensina a gente a estabelecer um diálogo profundo entre nós e Deus, no mundo da oração, da prece, da súplica, como diz São Paulo. Viu? Então, e aí Jesus vem dizendo o Pai Nosso segundo Lucas. O que nós temos? Primeiro é a única oração. Até esse momento, nenhuma oração começou chamando Deus de Pai. Nenhuma oração. Os salmos são 150 orações do povo antigo, nenhuma começa chamando Deus de Pai. Então Jesus começa estabelecendo, fala assim, olha, para rezar, você tem que ter consciência que você está falando com Deus que é Pai. Paulo VI dizia que Deus é Pai e Mãe de Jesus Cristo. Deus é Pai e Mãe de Jesus Cristo, porque o coração de Deus é meio maternal. O pai do filho pródigo se comporta como mãe quando recebe o filho. Ele se comporta como mãe, mãe que vai atrás dos filhos, mãe que abraça, beija, não sei mais o que, manda preparar os trem. O pai geralmente é mais carrancudo. Então o que nós temos? Jesus começa Pai. E a expressão Pai, ele usa Abba, o Abá. E Abá é o quê? É a expressão, é o gesto e o barulho que a criança faz quando vai até a roupa do pai, puxa e chama papai, ou papaizinho. A expressão seria papaizinho. É aquele gesto da criança, de que confia no pai e está chamando a atenção do pai. Então o abá significa esse gesto, é a criança que vem e puxa a sua roupa e chama papai, papaizinho. É essa expressão, é esse o sentimento, é essa a referência. É ter a confiança de que eu estou puxando a roupa de Deus e chamando papaizinho, papai. Então, quer dizer, a expressão que Jesus usa isso. Você quer começar a rezar? Começa chamando Deus de papaizinho. E colocando-se como uma criança que quer a atenção dele e confia nele e gosta dele. E aí a gente inclina, por isso que muitas vezes na Bíblia diz, Deus se inclinou. Deus se inclinou. Ao se inclinar significa Deus como pai se inclinou para ouvir a gente como filho, puxando a roupa do pai, pedindo a sua atenção. Então, quando você for rezar, a primeira coisa, Pai, estou diante de uma figura familiar, de uma figura paterna, materna, e eu sou um pequeno, um servo inútil, preciso da sua atenção. E aí vem as outras afirmações, que seu nome seja santificado. Santificado seja o seu nome, que o seu nome santo é sempre reservado, que seu nome seja reservado, que seu nome tenha santidade, santificado seja o teu nome, que ao chamar Deus de Pai, isso seja uma convivência de santidade, até porque saúde, sanidade e santidade tem quase tudo da mesma palavra. Ter saúde física, ter saúde mental e ter saúde espiritual. E tudo mais. Então, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu mundo. Venha a tua realidade para nós. Que o seu mundo, Deus, faça parte do nosso. Que o teu reino, o teu governar, o teu agir, o teu comportar-se, o seu cuidado, o seu domínio, venha até nós. Para a gente sair um pouco desse mundo nosso meio complicado, difícil, meio estragado, digamos assim. Então venha o teu reino, dai-nos a cada dia o pão de que precisamos, de que necessitamos. Essa expressão é interessante porque ela é o pão que necessitamos. Isso nos tira do acúmulo. Só dá pão aí com fartura, não. Nos dá o alimento que nós necessitamos. Nos dê aquilo que a gente precisa para ter uma vida com dignidade. Pão é sagrado porque 90% da comida de Israel na época era a base de pão. Então, quer dizer, era a comida sagrada. Por isso que Jesus usa na Santa Ceia o pão, que é a comida dos pobres. Todo mundo. É o nosso arrozinho com feijão. Nos dê o arrozinho com feijão de todos os dias que nós precisamos. O perdão é o único que a gente fala para Deus aquilo que a gente já faz. Na hora de falar do perdão, e aí a frase de Lucas nos diz
perdoai-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. A gente pede perdão dos nossos pecados porque estamos perdoando quem está nos devendo. A gente pede a Deus que perdoe os nossos pecados porque tem gente devendo e eu estou perdoando esse que está me devendo. Está me devendo alguma coisa, está me devendo algo fundamental, me deve certas coisas que a gente sempre fica devendo, né? Quando a gente faz um favor para o outro, a gente sempre tem a impressão que o outro fica nos devendo. Mas eu sempre te ajudei, você nunca fez nada, o senhor está me devendo. É o protesto do filho mais velho. Eu sempre trabalhei e te obedeci, o senhor nunca me deu um ouvido. Peraí, o senhor está me devendo. Meu filho, tudo que é meu é teu, eu não tenho que te dar nada. Tudo isso aqui é seu, você pega o que você quiser e faz. Então a gente vai buscando. Então perdão, a gente pede a Deus perdão dos pecados, porque eu já estou perdoando. E termina, não nos deixeis cair na tentação. Não significa que nós não seremos tentados. Quer dizer, a gente foi tentado no paraíso, né? Adão e Eva foram tentados no paraíso. Se até dentro do paraíso tem tentações, quanto mais aqui. O pedido é que a gente não tenha tentações, é que ao tê-las a gente não caia nelas. A oração do Pai Nosso não está dizendo que nós não teremos tentações, a gente sempre tem. A gente tem tentações de fazer o mal, tentações de vingar, tentações de trair, tentações de abandonar, tentações de fazer uma coisa maldosa, de tirar proveito. A gente sempre é tentado, a vida toda, constantemente. E a nossa missão é, diante das tentações, não nos deixe cair nela. Não nos deixe ceder a elas. Por isso a minha prece hoje é que a gente possa aprender a rezar. E que cada vez que eu rezar o Pai Nosso, eu tenha consciência disso. Desse negócio que eu estou falando com alguém que é meu pai, minha mãe, alguém que é próximo e que eu posso confiar. Que o nome dele seja santificado, que o mundo dele faça parte de mim, que não me falte o necessário para me viver com dignidade, que ele possa me perdoar porque eu estou tentando perdoar o próximo e que diante das tentações que eu enfrento todo santo dia, que ele não deixe eu cair nelas, ceder a elas. Um abraço, até mais.